Chegamos a mais uma questão do nosso terceiro Master Enem, agora uma questão que envolve o quê? Programa de saúde. Tá na tela, a questão é de número 99, verminoses. Olha o comando da questão, diz assim, ó. Segundo os relatos, essas crianças provavelmente eram parasitadas por... E se você for para o texto, olha a legenda, verminoses. Então, uma questão que envolve o tema o quê? Vermes, verminose. Eu gosto sempre de dizer também que quando envolve verme, tem um glóbulo branco, tem um tipo de leucócito chamado eosinófilos. Sempre que a concentração de eosinófilos aumenta no leucograma de um paciente, é o indicativo de uma infestação parasitária. Muito provavelmente que seja uma infestação parasitária provocada por vermes. Então eu sei que se trata de uma verminose porque o texto diz. Porque a legenda... Agora eu tenho que descobrir qual é o tipo de verminose e agora vamos para o texto. A Rutacara Associação Yanomami divulgou uma carta relatando a falta de um medicamento albendazol para tratar casos de uma verminose lá na terra indígena Yanomami. O documento cita casos extremos da doença, em que algumas crianças chegam ao ponto de expelir os vermes pela boca. Bom, qual das doenças que eu tenho como agente etiológico um verme e que pode, em situações extremas, esses vermes serem expelidos pela boca, às vezes sai pelas fossas nasais, pelo próprio canal retal, pelo reto, né? Isso está se falando de quê? Ascaris lumbricoides. Ó, o Ascaris lumbricoides eu já encontro aqui na alternativa E, que é exatamente a lombriga, certo? A lombriga, o Ascaris lumbricoides é um nematóide, é um nematelminto, certo? E o Ascaris lumbricoides, a lombriga, é um nematelminto, que a forma de contaminação se dá pela ingestão dos ovos. Então, pessoas que têm lombriga, quando elas defecam, elas contaminam água, contaminam alimentos, doença extremamente relacionada à falta de saneamento básico e à falta de higienização pessoal. Então, quando você faz a ingestão acidental de ovos de Ascaris, esses ovos eclodem e desenvolvem a lombriga. O nome do ciclo, anote isso. O nome do ciclo do parasita Ascaris lumbricoides é chamado ciclo de Loss, L-O-S-S, ciclo de Loss. E quando você estuda o ciclo de Loss, que é o ciclo do Ascaris lumbricoides, você descobre que no ciclo do Ascaris é possível que a larva de Ascaris venha a atingir, por exemplo, o sistema respiratório. Há pessoas com pneumonia provocada por larva de Ascaris, tá? Então, o gabarito dessa questão, que está falando sobre a possibilidade de uma criança expelir, né, pela sua boca um determinado tipo de verme, está falando de ascaridíase. Professor, você pode me lembrar quais são as doenças causadas pelos outros 4 vermes aí? Posso. Ancilostoma brasiliense. Cuidado para você não confundir o Ancilostoma brasiliense, que está no item A, com o Ancilostoma duodenale. O Ancilostoma duodenale é o que causa a ancilostomose, que é o amarelão, doença do Jeca Tatu. O brasiliense é aquele que parasita cães e gatos. E que quando os cães e os gatos defecam, nas fezes de cão, nas fezes de gato, você encontra a larva. A larva, quando penetra na pele, causa larva migrans. Então, o item A, certo? Que você tem aí, que é quem? Ancilostoma brasiliense, é o da larva migrans, o bicho geográfico. O B, que é o Enteróbios vermiculares, é o mesmo que o C. Enteróbios vermiculares ou oxiuros vermiculares é a mesma doença. Enterobíase, oxiurose, chamada popularmente de coceira retal. Por quê? Porque a fêmea do oxiurus, quando ela vai pôr o ovo, ela desce até a região do reto. E ao depositar os ovos lá, ela causa desconforto, que leva as pessoas a ter essa coceira. As crianças são as maiores vítimas da oxiurose, da enterobíase, dessa verminose causada pelo oxiurus ou pelo enteróbios vermiculares. E no item D de dado aparece o Wuchereria bancroft, o nematelminto, e que é o único nematóide em que a transmissão das suas larvas, chamadas de filárias, se dá pela picada de um mosquito fêmea do gênero Culex,
que é o pernilongo. Então, é um verme que tem ciclo heteroxeno, onde o vetor é o mosquito, e o mosquito, quando pica, transmite as larvas chamadas de filárias. E essas larvas filárias, elas parasitam exatamente os nossos vasos linfáticos, obstruindo-os e causando edemas, inchaços. Edemas nas pernas, em gônadas, por isso o nome popular dessa doença chama o quê? Elefantíase. Então, no item A, você tem Ancilostoma brasiliense, bicho geográfico, larva migrans. No B e no C, Enteróbios e oxiurus, isso aí é oxiurose, né? Vulquereria Bancroft do item D é a elefantíase. E o gabarito é o item E, Ascaris lumbricoides, a questão de número 99 do nosso simulado, questão sobre programa de saúde, parasitologia, verminose, e o gabarito é o item E. Tá mais uma questão feita para você.